Você está na IBVox. Direção de conteúdo Marcília Albuquerque. Produção musical Bruno Paiva. Direção geral Djavan Santos. Somos rádio e TV web de Tianguá, Ceará, Brasil para o mundo. IBVox. Atração por você. Você está na IBVox. Direção de conteúdo Marcília Albuquerque. Produção musical Bruno Paiva. Direção geral Djavan Santos. Somos rádio e TV web de Tianguá, Ceará, Brasil para o mundo. IBVox. Atração por você. Boa noite, Brasil. Boa noite, Tianguá. Boa noite, Serra da Ibiapaba. Estamos aqui direto dos estúdios IBVox com mais um programa Esporte Ibiapaba. E hoje nós vamos comentar aqui muito sobre futebol, sobre campeonato cearense Série C, campeonato feminino cearense, vamos falar aqui da Copa Fares Lopes e também vamos falar de campeonato regional, né, Viçosa Tianguá. Boa noite, Clairto. Boa noite, Naldinho. Boa noite a todos aí que está aí na escuta. Mais uma vez, né, com vocês aqui. E com certeza hoje teremos aí um programa recheado aí de informações do nosso campeonato, né, do nosso cearense, futebol regional, enfim, tudo aquilo que é de interesse do povo tianguaense, do povo nordestino, de uma forma geral, Naldinho, já que nós estamos aí atingindo várias regiões aí. É isso aí, Cleito. Bom, vamos começar aqui falando sobre o Campeonato Cearense Série C, adulto masculino, que teve a quinta rodada nesse último final de semana, onde Pacatuba, jogando contra Verdes Mares, perdeu por 2-0, e Nova Russas venceu Itapipoca, né? Essa partida aí, Nova Russas e Itapipoca, né, Clairto? A gente estava esperando ansiosamente esse resultado, né? Que fosse uma vitória de Nova Russas para que Tianguá continuasse no páreo. É verdade, Tianguá já estava praticamente na UTI. E com essa vitória aí de Nova Russas, frente a Itapipoca, passou para Tianguá e deu a esperança, né? Reacendeu a esperança para a equipe tianguaense a buscar essa classificação lá em Itapipoca. Não é impossível, porque eu lembro, Naldinho, nós estávamos comentando em off aqui, que no ano passado a equipe tianguaense venceu, também estava na mesma situação contra Nova Russas, e lá em Nova Russas venceu a equipe da casa por 2-1. E aí conseguiu a classificação. E de virada, se não me engano, foi de virada. Então não é impossível. Tianguá pode sim ir até Itapipoca, Naldinho, e trazer para o povo tianguaense essa classificação, sem dúvida. Essa vitória de Nova Russas aí em cima de Itapipoca estava muito, a gente torcendo demais, eu conversando até com o secretário de esporte lá de Nova Russas, na partida que nós perdemos, que nós empatamos com Nova Russas lá, a gente conversando e eu disse, rapaz, eu vou torcer muito por vocês, que vocês vençam Itapipoca, para que a gente continue no páreo. Aí ele brincando disse, vamos ser classificados dessa vez Nova Russas e Tianguá, se Deus quiser. Nova Russas já está classificado, com 3 vitórias e um empate, né? Já está classificado. E agora a briga fica entre Itapipoca e Tianguá. Essa partida está marcada para esse final de semana, mas devido às eleições aqui em Tianguá, já mandei um e-mail para lá, para a federação, solicitando o adiamento dessa partida, que na próxima semana nós teremos eleições suplementares, né, eleições partidárias aqui na cidade de Tianguá, eleições suplementares, e possivelmente a prefeitura seja digamos, como é que se diz, impedida, né, de liberar os ônibus para transporte dos atletas até Itapipoca. Então a gente já solicitou aí o adiamento, que também até o adiamento do feminino também, que seria nesse final de semana, que daqui a pouco nós vamos falar também sobre o campeonato cearense feminino adulto, né, que Tianguá também já estreou, já com 2 partidas, né? E a gente vai comentar também daqui a pouco sobre o feminino. Mas vamos falar aqui do campeonato cearense, né, Série C adulto, onde o Verdes Mares venceu o Pacatuba por 2-0. Na fase, aí também já tem, os dois já estão classificados, né? Verdes Mares está com 7 pontos, não é isso, Clairton? E Pacatuba também com os mesmos 7 pontos, ou seja, as duas equipes garantiram já as 2 vagas do grupo A, portanto, onde está embolado mesmo é do grupo B, Naldinho. E o Arsenal
é o que não conseguiu nenhum ponto, né, até agora. Aí vai pro grupo B, né, que é o grupo de Tianguá. Olha só como está embolado aqui o segundo e o terceiro lugar, né? É verdade, porque Nova Russa já está aí na frente, aí disparada aí com 10 pontos e realmente fez uma belíssima campanha na fase de grupo. Portanto, fica aí essa vaga entre Itapipoca e Tianguá. Itapipoca marcou 3 pontos com uma vitória. Só uma vitória em cima de Tianguá por 1-0. E aí chegou a hora de Tianguá revidar. Só para você ver, Clair, como você observa que Nova Russas tem 10 pontos e Tianguá tem 1. Mas vamos ver o placar. Nova Russas venceu Itapipoca lá em Itapipoca por 2-1. E venceu lá em Nova Russas por 1-0. Foi nesse final de semana, certo? Olha só o placar. Tianguá perdeu para Itapipoca por 1-0. Perdeu para Nova Russas por 1-0. E empatou com Nova Russas por 1-1. Olha só como... Bem apertadinho. Bem apertadinho. O placar desse grupo está bem... Mostra o equilíbrio, né? Mostra o equilíbrio das equipes, né? Quer dizer, não tem nenhum placar elástico de 3-0, 3-1, 4-1, né? 2-0. Quer dizer, está bem apertadinho. As 3 equipes estão muito parecidas. Nova Russas, Itapipoca e Tianguá. Então esse equilíbrio, Naldinho, só mostra que as chances de Tianguá são grandes. Muito grande. De vencer o jogo e de se classificar. Por quê? Porque, como você falou, se os placares são apertadinhos, mostra que as equipes estão no mesmo nível. Então, não é impossível o Tianguá chegar em Itapipoca e abocanhar esses 3 pontinhos lá e a classificação. É porque assim, porque é lá em Itapipoca, tal, mas Tianguá não tem mando de campo, nós jogamos lá dentro de Nova Russas. Nós não temos torcida, então estamos acostumados. O Tianguá está com 3 anos nessa briga, né, desde 2016. Na verdade, Tianguá não sofre essa pressão de jogar fora de casa. Porque já vem jogando fora de casa. Pronto. Todos os jogos. É isso aí. Então, questão de jogar com a torcida ou sem torcida, nós não temos mais isso, né? Porque nós não temos mando de campo, né? É verdade. Então, tem tudo pra gente chegar lá e vencer essa partida, né? Sem sombra de dúvida. O Tianguá aí, como eu disse, renasceu das cinzas com esse resultado de Itapipoca contra Nova Russas, né? Onde Nova Russas venceu o jogo. Por 1-0. 1-0. E com isso criou-se a esperança de Tianguá se classificar. Basta que vença. Deixando bem claro, tem que vencer o jogo em Itapipoca, porque Itapipoca joga pelo empate. Itapipoca está com 3 pontos e Tianguá está com 1 ponto. Quer dizer, se Tianguá vence, já sobe aí para 4 pontos. Para 4 pontos, tirando o Itapipoca da parada. Ó, se você observar aí no outro grupo, no grupo A, o Pacatuba venceu o Arsenal por 2-0, quer dizer, um placarzinho já mais elástico, né? Aí Verdes Mares foi 0-0 com Pacatuba. Verdes Mares venceu o Arsenal por 2-1. Ó, Pacatuba venceu o Arsenal por 3-1, quer dizer, um placar já mais elástico. E Verdes Mares venceu o Pacatuba por 2-0. Quer dizer, o placar está um pouco mais elástico do que o do nosso grupo, que é 1-0, 2-1, 1-1, né? Já foi algum resultado mais folgado em favor daquele que venceu. Então, realmente mostra que só deixa aí a esperança para que Tianguá possa chegar em Itapipoca e vencer o jogo lá. Eu não tenho dúvida disso. O próprio placar, o próprio equilíbrio mostra que Tianguá tem amplas condições. Bom, e na 6ª rodada nós temos aí Verdes Mares jogando contra o Arsenal, que está marcado para esse próximo final de semana, e Itapipoca com Tianguá, né? Esses jogos estão marcados tudo para esse final de semana, só que aí a gente vai pedir esse adiamento devido a esse problema das eleições suplementares aqui de Tianguá para prefeito, né? Para prefeito. Isso aí é o Campeonato Cearense. Lembrando, Clairto, que a equipe de Tianguá tem, se eu não me engano, 4 ou 5 jogadores de fora, mas de fora que a gente diz aqui da região. Nós temos o Caio, que acho que mora em Piripiri, nós temos o Fábio de Ubajara, né? Tem alguns jogadores que a gente tem, nós não montamos casa do atleta, que eles estão vindo no dia do jogo, e a gente está com esses meninos, né? Muito bom. Na última partida contra Nova Russas, o Francivan, o goleiro, defendeu um pênalti, defendeu, o cara não botou para fora não, defendeu mesmo. Nova Russas ia vencer por 2-1.
Mas, e outra, nós conseguimos um empate aos 44 do segundo tempo, viu? É assim, quando você me passa essa informação e passa para quem está nos ouvindo, nos vendo agora, essa informação só mostra que Tianguá, apesar das dificuldades financeiras, porque futebol eu entendo assim, futebol, para você conquistar alguma coisa, tem que ter dinheiro, tem que ter um investimento. E, infelizmente, Tianguá, principalmente este ano, está zerado. Sem condição mesmo, sem a verba realmente não entrou. E aí eu vejo o seguinte, mostra o quê? Mostra a humildade de um grupo, mostra a determinação de um grupo, porque você empatar um jogo, uma equipe que não tem esse suporte financeiro, aí você vai jogar todos os jogos fora de casa, como você citou aqui. Aí você enfrenta uma equipe que certamente tem um apoio, né? Tem um apoio mínimo, mas deve ter algum apoio. Estão jogando, né? Todas as equipes estão recebendo dinheiro da prefeitura. Pois é. E muito bem pago. Pronto. Então, assim, aí você relata aqui que Tianguá empatou no final do jogo. Ou seja, a condição física influencia muito a determinação, a força de vontade de um grupo que mostra uma grande humildade pelo fato de não estarem com nenhuma mordomia, nem por nada, nenhuma condição que um atleta deve ter para disputar uma competição. Então isso aí, eu sei que muitas das vezes, Naldinho, e você que está do outro lado aí, entende que precisa de superação para que se consiga conquistar alguns resultados positivos em cima de uma situação negativa, financeiramente falando. E aí é onde eu digo, quando não tem esse apoio, aí o atleta vai com mais determinação, vai com mais força de vontade, com mais garra. E muitas das vezes, o dinheiro em si, às vezes o atleta se sente um pouco, eu diria assim, com o dinheiro fácil e se sente na condição de poder relaxar. Então, nesse momento, eu acho assim, se acomoda um pouco. Então, eu acho assim, o dinheiro é importante demais, mas quando se vence na superação, parece até que você tira um peso das costas. É isso que a gente percebe. E esses atletas tianguaenses estão mostrando isso. Sem contar, Clair, que a gente sai daqui 8 horas da manhã, digamos para Nova Russa, sai 8 horas da manhã, os meninos almoçam na estrada, né, lá no Ipu, passa lá quase 1 hora almoçando, naquele ônibus duro, né? Aquele ônibus que não tem conforto. Terrível. Ônibus escolar. Chega lá em Nova Russas, uma quintura, né? Um calor que não é acostumado. O vestiário lá é muito quente, né? A gente observa lá que o vestiário é quente. Muitas vezes nem água tem, né? Esses vestiários aí de estádio, você conhece muito bem, que eu já fui uma vez lá no banheiro, fui lavar as mãos, não tinha água. Então, é complicado a gente levar esses meninos dessa maneira. Chega lá, musculatura tudo dura, tem que fazer um alongamento pesado, um trabalho que o Cristian faz com eles muito grande, mas eles conseguem se superar. E a gente fazer o gol de empate, né? A gente conseguiu o gol de empate aos 44 do segundo tempo, e nem eles acreditavam, né? O pessoal de Nova Russa não acreditava que a gente ia fazer esse gol. E a gente conversei com o secretário de esporte de lá, muito meu amigo, um cidadão, tem nos ajudado bastante. Conversei com o presidente do clube, eles recebem lá dinheiro da prefeitura. No ano passado eles recebiam menos, esse ano eles estão recebendo mais, né? E para Tianguá foi aprovada agora, semana atrasada, a lei de incentivo, né? A lei de cota patrocínio para o clube, para dar 15 mil reais para o Tianguá Esporte Clube masculino, Série C, e 12 mil para as meninas. Só que já foi feito o convênio já foi feito na prefeitura, tudo belezinha, só falta o repasse. Se a prefeitura repassar pelo menos essa primeira parcela, tem como a gente segurar aí, fazer um acorchando, né? Já que a gente não está pagando os atletas, pelo menos para as viagens dos meninos, né? O investimento que a gente já fez, tirando dinheiro do bolso, né? Muitos dos diretores, tanto do feminino como a gente, o masculino, a gente está tirando dinheiro do bolso para botar na equipe. Lembrando que a gente não está tendo patrocínio, né?
Patrocínio tem 2 empresas que uma dá R$ 200, outra dá 300 e aí vai. Deixa eu te fazer uma pergunta, Naldinho. Tenho certeza que quem está do outro lado aí quer também ter conhecimento dessa pergunta, da resposta. Em relação, como não tem patrocínio, as camisas do TEC, do Tianguá Esporte Clube, essas camisas elas vem lisas, não tem nada na frente. Nós colocamos, se eu não me engano, o do Anderson Santos, que ajuda a gente desde o Sub-20. Colocamos do Betts, o Ricardo, Betts 99, que o Ricardo também ajuda, e da Prefeitura. Né? Se eu não me engano, tá esses 3 patrocinadores. Né? O Ricardo Carvalho, lá do Betts 99, e o Anderson, que ele ajudou no Sub-20, a gente continua com a propaganda dele, e a Prefeitura. E a Prefeitura, com certeza, devido a essas eleições suplementares, talvez não está tendo condição de ajudar o TEC. Não é que seja as eleições suplementares, porque assim, foi aprovado o orçamento, né, foi aprovada a lei, os vereadores aprovaram na Câmara, o prefeito sancionou, foi feito o convênio, nós firmamos o convênio, já assinei o convênio lá com a Secretaria de Esporte, a Imaculada. Ela está tentando fazer com que repasse, pelo menos antes da eleição, que repasse essa primeira parcela. Porque pagando essa primeira parcela, nós vamos quitar vários débitos que nós arranjamos emprestado aí para legalizar as meninas do futebol, né, do futebol feminino, da Série C, e também os meninos, que nós já pedimos cheque, estamos utilizando cheque especial, já pedimos dinheiro emprestado para que os meninos pudessem viajar e ter uma condição mínima de jogo, que a gente tem uma meta, né, e tem uma condição mínima. E também para as meninas, que cada viagem que elas vão, o jogo é em Fortaleza, tem também uma despesa de quase R$ 1.000 por partida. Né? Não é nenhum borderô. Né? Aqui nós tivemos que pagar 2 borderô, graças a Deus deu certo. Pedir dinheiro emprestado a um e a outro, a gente conseguiu pagar. Mas está difícil. Está difícil a gente... Eu até fico imaginando, se a gente se classificar, como vai ser? Porque vai ser no mínimo mais 2 partidas, que acho que é mata-mata, vai ter mais 2 partidas, uma dentro de casa e outra fora. E aí, dentro de casa tem um borderô, uma despesa dentro de casa a gente paga quase R$ 4.000, né? E aí, cadê o dinheiro? É complicado. Às vezes, numa situação dessa aí, muitas das vezes não é o seu caso, mas tem equipes que já torcem para se desclassificar o time, porque não tem condição de bancar essa despesa toda. Mas no caso de Tianguá, no peito e na raça, com a garra, tenho certeza que Tianguá vai brigar pela classificação e buscar esse apoio de um empresário, de um empreendedor aí, por aí, onde possa dar essa condição para Tianguá. Naldinho, assim... Bastava a prefeitura fazer esse repasse, né, de 15 mil aí, por masculino, e 12 por feminino, dava para a gente conseguir ir lá na frente. É verdade. E um detalhe, né? É importante demais esse repasse, porque, como você falou, que esses meninos não estão sendo remunerados, certamente teria como oferecer uma gratificação por vitória, assim, um incentivo, né? Para esses meninos buscar essa vitória, buscar essa classificação, chegar mais adiante nessa competição, porque a gente tem que acreditar. Quando é na competição, tem que acreditar em busca de títulos. Porque não adianta entrar para dizer, não, vou entrar só para disputar, só para competir. Não existe. Competir já é natural de quem disputa um campeonato, todos entram para competir. Agora tem que buscar o título, que é o mais importante. Lembrando que são 3 parcelas de 27, viu, Cleito? A primeira é passear agora em outubro, a segunda em novembro e a terceira em dezembro, para que a gente vá até o final do campeonato. Se liberar pelo menos a primeira, que a gente possa desafogar um pouco, né, para pensar para novembro, a gente pensar em pagar o restante das dívidas, né, até dezembro. Mas se liberar essa primeira parcela para que a gente possa pelo menos continuar os jogos, né, continuar até as partidas. Mas é isso aí. Então vamos agora, só lembrar aqui do povo que está com a gente aqui, o Wellington Rio, né, boa noite, meus amigos, boa noite, Wellington, e o Joel, né, o Joel Laércio está assistindo junto com a gente. E o Dinho Buffon também tá ligado. Um abraço para esses nossos amigos aí. Compartilhem aí, para que a gente possa fazer cada vez mais o programa melhor para vocês, certo? E vamos falar agora da Copa Fares Lopes Cearense, né? Infelizmente, rapaz, eu estava lá em Sobral
quando o Guarani, no dia anterior nós jogamos domingo em Sobral, e no sábado o Guarani tinha vencido o Atlético, né? O Atlético Cearense por 3-0. E os torcedores do Guarani já estavam certo que o Guarani já estava na final do campeonato. Né? Porque eles nós não vamos perder 3-0 lá no PV para o Atlético Cearense. E o pior que perdeu. Tô vendo aqui. Perdeu por 3-0 e perdeu nos pênaltis também, viu? O Atlético Cearense está na final e Caucaia venceu o Floresta por 2-1, né? Então você observa aí que foi uma... Por isso que diga assim, a gente diz, né? Um placar de 3-0, né? Não está definido, Não né? está definido nada, né? Dentro do futebol tudo é possível, né? Realmente, estou vendo aqui. E um detalhe, né? Rapaz, um detalhe. Esses 3-0 do Guarani, eu conversei com muitos amigos meus lá do Guarani, né? Inclusive diretores. Nem eles entenderam, né? Rapaz, eles estavam realmente acreditando que Guarani iria trazer a classificação para a final. Aí aconteceu esse desastre, digamos assim, porque o Guarani jamais esperou perder 3-0 lá no... Foi no PV esse jogo? Esse aí foi, no PV. No PV, né? PV. E aí perdeu nos pênaltis, né? Perdeu 2 vezes, perdeu no jogo e perdeu nos pênaltis. Os pênaltis. Infelizmente. É igual aquele jogo do Flamengo e o Atlético Mineiro, né? Se eu não me engano. O Flamengo parece que tinha vencido por 3-0, já confiante. Quando pegou o Atlético ganhou de 3-0 e ganhou também nos pênaltis, né? Uma coisa assim. Então, quer dizer, futebol não tem placar. Então, né? definido aí a final com Atlético e Caucaia, é isso mesmo? Atlético e Caucaia. O primeiro jogo vai ser dia 27, lá no estádio Presidente Vargas, que é o campo do Atlético, né? Atlético Cearense, que é o antigo Uniclinic. Uhum. E o segundo vai ser no dia 3 de novembro, lá no campo, no estádio Raulino de Oliveira, lá em Caucaia. Pô, eu vendo isso aqui, Clairton, eu fiquei imaginando, puxa vida, Caucaia, nesses últimos 3 anos, 2 a 3 anos, está tendo um investimento altíssimo. Né? E aí, corre o risco de Caucaia participar. Caucaia jogou com a gente aqui na Série C. Na Série C, na terceira divisão. O Floresta jogou com a gente. Deixa eu ver quem mais. Só esses dois aqui. E Caucaia, pelo investimento que está tendo da prefeitura, da iniciativa privada. O estádio de Caucaia, eu tenho uma foto dele há uns 3 anos atrás. O mato enorme. Foi feita uma matéria lá, uma matéria jornalística, e passaram para mim essa matéria. Então, quando eles passaram a matéria, eu vi o estádio. Eu dizia, rapaz, como é que a cidade de Caucaia, uma das segunda maior cidade do estado do Ceará, com um estádio de futebol, com um mato enorme, 2, 3 metros de altura. E hoje o estádio está excelente, Caucaia na final da Copa Fares Lopes. É onde eu digo, né? Um investimento com dinheiro, né? Sem dinheiro não dá para fazer nada. Isso é a verdade. Isso é a verdade. E um detalhe, né, Naldinho? Com certeza eles têm uma equipe para fazer esse planejamento, esse trabalho. E eu tenho certeza, Naldinho, que o nosso Tianguá, se nós tivéssemos... porque eu estava conversando com o Luiz Torquato, um dia desse, conversando com o Torquato, lá no Beco do Cotovelo, ele perguntou para mim, Clairton, me diz uma coisa, como é que está o Tianguá? Falei, em que sentido? Não, eu quero saber como é que está a equipe de Tianguá em relação ao apoio da gestão. Eu falei, aí naquela ocasião estava zerado. Eu falei, não, Torquato, Tianguá está entrando aí só com a cara e a coragem, não tem apoio não, pois não vai para canto nenhum. Time do interior, Clairton, se não tiver a prefeitura como aquele, eu diria assim, o patrocinador master. Não vai para canto nenhum. É qualquer lugar do interior. Sobral, que é uma cidade dessa aqui, sem a prefeitura não sai do lugar. Horizonte investe tanto no futsal como no futebol altíssimo. Né? Só para você ter ideia, Horizonte está hoje na Taça Brasil, né? Participando da Taça Brasil. Aí tu imagina, Caucaia jogou aqui, Tianguá jogou lá, jogou cá. Uma equipe que começou bem simples e bem humilde e hoje está nesse patamar. Imagine o Caucaia disputar a Copa do Brasil. Copa do Brasil. E se não me engano, o Caucaia subiu para a Série A. Deixa eu ver aqui. Será? Se não me falha a memória. Campeonato Cearense Série B. Deixa eu ver aqui a classificação da Série B desse ano. Ver quem foi que subiu. Porque se eu não me engano, o Caucaia, ele estava disputando a Série B. Não sei se foi ele que subiu.
Deixa eu ver aqui que a internet aqui tá Enquanto fraca. enquanto você vê aí, eu vou acompanhando aqui o raciocínio. Agora imagine o seguinte, Caucaia, campeã da Fares Lopes, que tem aí um acesso à Copa do Brasil, não é isso? É. Aí tu imagina, cara, uma equipe dessa aí que a gente conhece como adversário, jogos lá e cá, sabemos que o nível é... Caucaia e Pacajus. É? Ó. Não te disse? É. Final. Caucaia e Pacajus. Caucaia foi campeão, ó. Ainda é campeão ainda, né? Campeão. Moral demais, cara. O cara Então, quer a dizer, equipe vai jogou pra com a Série A. gente, né? Com o estádio entregue às baratas e tá aí, tá na primeira divisão do Campeonato Cearense e vai disputar a final, a Copa Fares Lopes, podendo ir, né, se classificar para a Copa do Brasil. Quer dizer, rapaz, Queira ou não é queira, um sonho nosso, né? queira É um ou não, sonho nosso. queira ou não queira, imagina um Caucaia dessa aí disputar a Copa do Brasil. Mesmo que não passe da primeira fase, mas o primeiro jogo já leva uma grana que... Já pega dinheiro que dá para o ano todinho do próximo ano disputar o Campeonato orçamento do ano Cearense. todo. Foi o que o Ferroviário fez, né? O Ferroviário participou de 2 Copas do Brasil, inchou os seus cofres, eu não sei o que foi que fizeram, né? Porque se não tiver um diretor honesto, um diretor que seja bem administrador, o dinheiro vai embora. Vai embora, é verdade. Você vê o Figueirense se acabando aí, Figueirense, Portuguesa de Desportos, fechando as portas. Né? Então a gente observa que tá aqui. A final, Atlético Cearense e Caucaia, no dia 27. E no dia 3 de novembro, Caucaia e Atlético Cearense. A final lá no estádio de Itapipoca, né? Raulino de Oliveira. Bom, agora a gente encerra aqui o Fares Lopes. Vamos falar um pouco agora sobre o Campeonato Cearense Feminino. Que aí entra as nossas meninas, né? Já teve aqui, deixa eu ver, foi duas rodadas. Na primeira rodada, você observa aqui, São Gonçalo venceu as meninas olímpicas de 3-1, lá no CT da Granja Tijuca. E esse resultado aí, Tianguá, hein? Tianguá perdeu de 7-0 para o Fortaleza, mas só que lembrando, a nossa equipe é o mesmo da Sub-20, que nós fomos vice-campeão. O Fortaleza contratou 10 jogadoras de fora. Por quê? Porque esse campeonato cearense, ele classifica, o campeão é classificado para o Campeonato Brasileiro. Por isso que o Fortaleza está investindo para não perder para o Ceará. Ele trouxe nada mais, nada menos do que 10 jogadoras de fora. Então está com uma excelente equipe agora. Ele não está com sub-20, né? No sub-20 nós batemos. A nossa equipe é toda sub-20. Nós botamos 3 meninas, 3 ou foi 4 meninas que é acima de 20 anos. Mas o restante toda é menina de 15, 16 anos, né? São as que participaram da equipe sub-20, né? Por isso que nós perdemos por esse placar elástico aí de 7-0. E lembrando que as meninas foram às pressas também para Fortaleza para esse jogo. Foi quarta-feira, viu? Foi quarta, Teve né? algumas meninas que não foram porque estavam estudando. E no domingo, Domingo, Tianguá já pega as meninas olímpicas, né? E dá uma desconta mais ou menos assim, a lapada que levou, mete 4, né? 4-1, 4-1, né? né? E eu tô vendo aqui, Naldinho, é o seguinte, o Fortaleza que investiu tanto, né? E ganhou do Tianguá de 7-0, acabou jogando com o Ceará e acabou perdendo para o Ceará, né? perdeu de 2-1. Então, quer dizer, aí tem que estar tudo mostrando que pode ser uma grande final. Ceará e Fortaleza na final. Isso só leva a crer, pelo investimento das duas equipes, Ceará e Fortaleza, é que é um campeonato de duas equipes. 2 equipes. Né? É como o campeonato cearense mesmo, adulto masculino, né? O sub-20 nós aparecemos lá, né? Como vice. Verdade. Tiramos Fortaleza. Uhum. Mas aí a gente vai brigar até o final, né? Essa foi a primeira partida, perdemos uma, ganhamos outra. São Gonçalo ganhou uma, folgou a outra. Menina Olímpica perdeu 2. Ceará ganhou uma até agora, né? Em 2 rodadas. Só nós que ganhamos uma e perdemos outra. E o Fortaleza, que ganhou uma e perdeu outra. Quer dizer, também empate. Empate em ponto. Né? Tianguá, Fortaleza, Ceará e... Não, Ceará e São Gonçalo tá tudo empatado com 3 pontos. Né?
Eu acredito aí, Naldinho, pelo andar da carruagem aí e esse resultado das primeiras rodadas, 2 rodadas já, né? Eu acredito que é o seguinte, que a briga, e eu acredito muito na equipe tianguaense, é pela terceira colocação. Porque eu tenho a impressão que pelo investimento aí, Ceará e Fortaleza vai se adiantar um pouquinho na frente em relação aos outros. Aí, Tianguá tem que buscar sempre as vitórias, como a gente sabe que o treinador trabalha isso aí com as meninas, mas entendendo que a realidade não é entregar, não é jogar a camisa, não é jogar a toalha, mas é entender que o Ceará e o Fortaleza são equipes de primeira divisão, né, digo no principal. Só para você ter ideia, a comissão técnica do Ceará no Sub-20 era 9 pessoas. Não, 12 pessoas. Quando eles entraram em campo, 12 pessoas. A nossa comissão era 5. Então, verdade. Então, eu entendo o seguinte, como Ceará e Fortaleza, só o meu raciocínio aqui, o Ceará e Fortaleza são equipe de primeira divisão, equipe principal. Certamente tem a receita das duas equipes é altíssima. Por quê? Porque tem direitos de imagem, televisão, né? Tem a renda que é uma absurda. Ceará e Fortaleza estão conseguindo encher os estádios, o Castelão. Tem também os patrocínios. Então, tem uma série de fatores que contribuem para que essa equipe possa investir em todas as categorias. Até porque elas estão na mídia, né? E nós não. Nós estamos aqui se arrastando. Só se mostrando. Só mostrando. E outra coisa, já está enfrentando essas equipes que já estão na mídia, estão na primeira divisão, já é uma honra para nós. Agora vamos procurar, né, derrubar esses favoritos. É isso aí, vamos lutar até o final. As meninas são guerreiras, né? A terceira rodada que está marcada também para o próximo final de semana, que nós vamos solicitar aí, Tianguá e São Gonçalo, lá na Granja Tijuca, CT da Granja Tijuca. Quando é? Está marcado para o dia 26, na sexta-feira, no sábado. Mas aí nós vamos tentar também adiar para o outro final de semana, porque a gente não quer jogo nem quarta e nem nesse final de semana agora devido a essas eleições. E Ceará pega as meninas olímpicas. Aqui deve ser uma sonora goleada, né? Uhum. Ceará com as meninas olímpicas. Agora, Tianguá e São Gonçalo pode ser um clássico aí, como você diz, a disputa do terceiro lugar. Eu não entendi por que o campeonato cearense eles botaram em 2 grupos. Isso, o feminino. Já no masculino, eles botaram só um grupo direto. Seria melhor. Né? Eu não entendi o porquê. Porque era bom fazer da mesma maneira. O campeonato aqui feminino, né, ser dessa mesma maneira. Né? Eles botaram o jogo de ida e volta. E aí complica cada vez mais pra gente, né? Essa questão desses jogos. Eles colocaram assim, como cabeça de chave Ceará e Fortaleza, né? Num grupo no outro. Não, é um grupo só, são 5 equipes. O feminino? Todos jogam entre si, que 2 vezes, como se fosse jogo lá e cá. Okay. Só que, para nós, todos jogam em Fortaleza. Aí realmente... Quer dizer, a equipe de Tianguá não tem nada com torcida, não vai sofrer nada com torcida adversária, porque todos os jogos nossos são fora de Tianguá, né? Então não tem essa questão aí de jogo, de torcida influenciar a equipe de Tianguá, né? Como você disse no início, Itapipoca, a gente vai jogar em Itapipoca, a gente tem tudo para vencer, né? A equipe masculina. É verdade. Falamos da Copa Verde, Fares Lopes, falamos aí também da questão do Campeonato Cearense Série C, masculino, adulto, falamos do Campeonato Cearense Feminino, adulto. Vamos falar aqui da rodada por dia 3/11, o Campeonato Rural de Tianguá, onde o Gama vai enfrentar o Grêmio da Timbaúba, né? União do Pé do Morro vai enfrentar o Santos do São Vicente. O Flamengo da Itaguaruna vai enfrentar o Rio Verde do Jaburu. E o Flamengo dos Tucuns, o Jatobá, enfrenta o Jatobá. O Flamengo da Rodoviária pega o PSG. O Atlético do Caracol, o Avelange da Frecheira. A Ponte Preta do Aeroporto pega o Vasco do Cipó. E o Goiás, que eu acredito deve ser o Goiás São José, pega o Bahia. Bom, esse campeonato rural já tem mais de 30 anos, não é isso, Cleiton? Mais de 30 anos que a gente pode até ressaltar, né,
a questão do Plínio, né, que foi o pioneiro, né? Foi o cara que começou. Acho que sim. O Campeonato Rural ele iniciou, né, o Campeonato Rural e segurou por tantos anos aí. Esse campeonato ele está organizando esse campeonato ainda? Ainda é ele. Ainda está segurando o Plínio, realmente um guerreiro. Rapaz, sinceramente, as pessoas criticam. Apesar do regulamento, né, que tem umas regras. Porque assim, existe a crítica. Eu sou um crítico. Existe a crítica construtiva. Eu não critico para desfazer do rapaz, do cidadão. Até porque, para mim, um cara que está em 34ª, se eu não me engano, edição, o campeonato, o rural, o campeonato rural. Então, um cara desse aí não fez por acaso, não. Não é fácil fazer campeonato. Então, eu não critico para derrubar, eu critico para construir. Ou seja, um regulamento que o atleta é expulso e poder colocar outro no lugar daquele atleta expulso, eu sou contra. É complicado. Eu sou contra. Aí eu critico. Eu critico por quê? Porque tá fugindo da norma do futebol, do regulamento que rege o futebol. Então eu sou contra isso aí. Porque aí, olha, segue meu raciocínio, Naldinho. Você imagina o seguinte, você tem um cruzeirinho. Vamos voltar ao passado. Você tem um cruzeirinho. E eu tô num time da EMAP. Você é o dirigente do cruzeirinho, o treinador, e eu sou o treinador da EMAP. Hoje. Vai enfrentar, os dois vão se confrontar. Aí a gente pega um regulamento desse aí o que é que eu penso? O Naldinho tem um jogador que é extremamente perigoso, é o matador, é o cara que define as partidas. Aí eu faço o quê? Eu coloco um brucutu no meu time, pra quebrar, pra tirar aquele matador, aí sai aí o meu jogador vai expulso. O meu jogador vai expulso, o do Naldinho sai quebrado, não pode mais jogar. Aí eu posso colocar no lugar daquele brucutu o craque que eu deixei fora. Então, quer dizer, favorece o infrator. Você tirou um jogador bom da equipe adversária e botou um bom seu. Coloquei um bom meu. Favorece o infrator. Então eu sou contra isso aí, eu critico. Mas que eu devo ressaltar que ele tem conduzido da maneira dele durante tanto tempo, as equipes aceitam. 68 equipes, se eu não me engano, essa edição agora teve 68 equipes. Então deu certo da forma dele e outra coisa. Os dois de time aceitaram. Aceitaram, fazer o quê, né? Aí não pode nem criticar os dois. Estava até com a ideia, não sei se tem, mas estava com a ideia de não ter impedimento, né? Não sei eu ouvi esse comentário que não também sei. eu falei, poxa, é o fim da picada mesmo. Aí vai. Assim já fica complicado, é um árbitro só, não tem bandeirinha. Então, isso aí é até melhor não ter impedimento, porque como é que o bandeirinha. Né? É bem complicado. Então, mas é um campeonato, né, que tem tradição, né, Naldinho? É isso tem aí. Tradição. E outra coisa, queira ou não queira, sempre chega naquela fase. Quando chega naquelas quartas de finais para semifinal, até a final é casa cheia, são no estádio. A final é lotado. Então, realmente, a gente tem que realmente parabenizar, tirar o chapéu. Virou tradicional, né? Virou tradição. Bom, queria mandar um abraço aqui pro meu amigo, nosso amigo Edilson, né? Ele botou aqui Edilson Pinto, mas é o Edilson Publicidade. Show. Ele foi também, foi radialista, né? Na Rádio Santana, foi um dos primeiros também, fez um programa lá. Ele disse que Naldinho, sou seu fã e admirador. Esse cara aí é o meu contador. Eu sou contador. É isso aí, chefe. Até rimou, né? Edilson, um abraçozão aí forte pra você, meu amigo. Bom, vamos falar agora também. Bom, antes de a gente falar, vamos entrar aí nos 40 segundos aí do nossa publicidade um pouquinho aí, né? Pra gente beber uma aguinha, né? Uma águazinha aqui. É isso aí. Bom, estamos voltando aqui com o programa, né? O nosso segundo tempo.
E vamos falar aqui dos resultados da terceira rodada do Campeonato Regional do Vando, né? Nosso amigo Vando, onde o Cearazinho do Sítio Alegre empatou com o Vila Nova do Caracol por 1-1. E o Inter do Fim do Córrego empatou também com o Atlético das Frecheiras por 1-1. O Noroeste da Jaburuna venceu por 3-0 o Nacional da Olinda. Esse eu conheço, Noroeste. De massa, hein? Muito bom, eu já tive... Foi aquele que nós jogamos lá, né? Só que aí é o principal, né? Não é o cinquentão. Inclusive, eu fui treinador dessa equipe, fomos campeão de torneio lá muito tradicional, foi show. O Juventus da Ceasa venceu o Bangu da Santa Rosa por 2-1. E o Goiás do São José empatou em 0-0 com o Esporte Clube Pitanga. Esse campeonato também é um campeonato regional, está se tornando tradicional também. O Vando sempre manda informações para mim. E a gente passa também depois para a rádio as informações desse campeonato. É repassado para todas as rádios. E a gente divulga esse campeonato. E o Vando, rapaz, é um cidadão, viu? É um cara fora de série. O Vando é aquele ali da Pitanga, não é? É. Ah, tá. Ele é realmente um cara que gosta, né? Gosta de fazer essas competições e faz bem organizado. Eu realmente já ouvi falar muito bem dele. Bom, nós vamos falar aqui de Viçosa, né? Primeira Copa Integração. Não. Vem aí a primeira Copa Integração de Futebol Feminina, realização Unifu. E vem também o campeonato de veterano do Sítio Queimadas, né? São duas competições que estão prontas para começar. Inclusive o futebol feminino, Copa Integração de Futebol Feminino. Eles passaram para mim aqui, depois vão passar as equipes que vão passar toda a tabela dos jogos. E nós temos algum placar regional aqui de campeonatos jogos que aconteceram nesse final de semana, onde a Passagem da Onça venceu por 3-2 a equipe do Cacimbinha no primeiro quadro. E o segundo quadro venceu por 1-0. Lembrando que pelo esse placar regional são equipes, campeonatos, competições ali de Viçosa, Ceará, né? É isso aí. Tô vendo aí, né? Então, Tranqueira venceu o Jaguaribe por 2-1. O Juventus do Santo Amaro empatou em 0-0 com a equipe do Escorregadeira e no segundo quadro venceu por 2-1. E o Serrador vence o Top por 2-1. E o segundo quadro também do Serrador vence o do Top por 2-1. O Internacional perdeu para a Delgada por 1-0. Isso no primeiro quadro, mas no segundo quadro venceu por 1-0. E o segundo quadro de Tabatinga venceu o Manhuso por 1-0. O Santos de Viçosa venceu o 4 de julho do Inharim por 5-1. E no segundo quadro perdeu por 2-1. E o Cruzeiro de Viçosa vence a Vambira por 5-3. E o segundo quadro também vence, mas dessa só por 1-0. O Nacional do Ginásio empatou com Força Jovem por 1-1. E no segundo quadro empatou em 0-0. O Vasco do Cipó vence o Atlético dos Potó por 3-0. Mas o segundo quadro perde por 2-0. O Angelim venceu o Santa Bárbara por 1-0 e no segundo quadro venceu por 2-1. Isso aí são placar regional. E, rapaz, aí teve a confusão, viu, Clayton? No segundo quadro aí, o Padre Vieira, né, jogando com o São Paulo da Olaria. Ou seja, no primeiro quadro, isso aqui, o São Paulo da Olaria estava vencendo por 2-0. E no primeiro quadro, né, estava perdendo, já estava virando, o Padre Vieira virou o jogo por 3-2, mas o jogo não acabou. O juiz, eles botaram aqui com o comentário que o juiz estava muito ruim, o jogo estava muito bom, né, mas o juiz parece que influenciou aí na partida. E disse que não teve pancada de nenhum time nem do outro. Mas o juiz acabou o jogo com 31 minutos do segundo tempo. Né? É estranho. Se não teve pancada, por que o juiz acabou com 31 minutos, né? Assim, a gente tá lendo aqui os comentários da partida, Naldinho, e a gente fica sem ter, assim, um respaldo de fazer um comentário e sequer julgar, assim, no nosso comentário, qual o problema maior, se foi a arbitragem, se foi algum jogador X ou Y. Não pode, porque nós não temos nenhuma posição firmando aqui o real motivo, né? O real motivo do jogo, do problema, da confusão. Fica difícil, tá aqui, ó, eu tô vendo aqui,
mas não dá para você chegar a conclusão nenhuma de que foi real. A única coisa que nós entendemos aqui é que o juiz foi muito ruim, segundo o comentário. E teve outra questão aqui. O São Paulo estava vencendo por 2-0. Né? O Padre Vieira virou 3-2, né? Uhum. Pelo que ele disse aqui, foi 3-2. Então, se foi 3-2, o juiz influenciou em alguma coisa para ele ter acabado por 31 minutos. Que, assim, é complicado a gente saber o real motivo do juiz ter terminado o jogo com 31 minutos. Vou voltar para o Campeonato Cearense Feminino. Eu conversando com o Abelardo, ele disse que teve um pênalti para Tianguá. Tianguá estava 1-1, empate. Ou seja, aquela partida que Tianguá venceu por 4-1, as meninas, das meninas olímpicas, Tianguá pegou o primeiro gol, né? Aí Tianguá empatou e teve um pênalti para Tianguá. A menina, a atleta de Tianguá, pegou a bola para bater o pênalti. Bateu. Fez o gol. O juiz cancelou o pênalti. Anulou o pênalti. Eu não entendi. O Abelardo disse que o juiz cancelou, né, anulou o pênalti, porque disse que teve invasão dentro da área. Bom, se teve invasão dentro da área, é para voltar a penalidade, não é não? É assim. Eu não entendi essa. Foi convertido em gol? Foi convertido em gol. A invasão foi do time de qual equipe? Aí tem que ver. Não sei. Tem que ver, porque pelo regulamento, se eu estou batendo um pênalti e eu converti o pênalti em gol, e um jogador da minha equipe invadiu, tem que voltar. Né? Então tem que ver isso aí. Em relação aqui, Naldinho, a esse comentário aqui, a gente fica num rabo de foguete aqui para comentar sobre o que realmente ocorreu. Né? Porque a gente sabe perfeitamente que, pelo resultado, a equipe vencendo por 2-0, a outra equipe vira o jogo e quem comentou isso aqui, eu não sei, foi quem colocou esse comentário, eu não sei se foi o organizador da competição. Eu acho que foi o pessoal, ou foi do Padre Vieira ou foi do São Paulo. Deve ter sido do São Paulo, o pessoal do São Paulo da Olaria. Pois é, seria importante que esse campeonato é aquele do milhão, é? Eu acho que é o do milhão. Amanhã vou perguntar a ele direitinho como foi o motivo desse, pra gente comentar na próxima. Perfeitamente, porque a gente não pode ser injusto aqui e comentar sem ter conhecimento da causa. Então é bom conversar com o organizador da competição e para que a gente possa ter autoridade de falar do assunto. Bom, eu queria mandar aqui um abraço pro meu cunhado, Laurimiro, lá de Sorocaba. Tá assistindo o programa aqui com a gente, né? Um abraço aí, Laurimiro, e venha pra Tiaguá, tá me esperando aqui. Né? E, bom, essa partida foi muito estranha, né? Nesse sentido aí, porque, assim, normalmente, se eu não me engano, foi ano passado, teve uma confusão, acho que foi ano passado, teve uma confusão grande com um árbitro lá na partida, inclusive espancaram o árbitro. Né? Ele veio com a cabeça cortada, não sei se chegou a desmaiar, só sei que ele veio pro hospital de Tianguá, pro hospital São Camilo, com a cabeça cortada, o árbitro. Era um senhor de idade, né? O Milhão passou toda a informação para mim no ano passado. Mas aí sim, a gente soube que teve pancadaria, a torcida, os jogadores invadiram lá, inclusive parece que foi até suspenso alguns anos da COFA, por esse motivo. Mas aqui é assim, pode ser também o momento do diretor do time, né? Com raiva, porque o time perdeu e marcou errado, não sei. Mas é uma maneira de a gente... É um comentário, né? Ele reclamou, ele não dá o nome do juiz, só disse que o juiz foi muito ruim. Né? Aqui, ó, o que leva a crer também, eu estava analisando aqui, pelos comentários aqui, o juiz acabou o jogo com 31 minutos. Será que esse juiz não sofreu alguma ameaça, de repente, para se resguardar, proteger, acabou o jogo? Pode ser também, alguma ameaça. Que é um direito dele, né? Que ninguém sabe onde foi esse jogo, se foi no campo do Padre Vieira, né? E você sabe que esses jogos não tem segurança, né? É complicado. É complicado. Outra coisa, a maioria desses jogos não tem o trio. Também. Não tem o trio. Também. É só o árbitro mesmo. E o jogador, tanto o jogador como a diretoria, né, os diretores de time,
no momento do jogo, ali pelo investimento que eles estão fazendo, eles ficam com o nervo à flor da pele. É né? verdade. E o árbitro, sem um assistente, sem os assistentes, marcar, por exemplo, um gol. E como é que ele vai ter a visão se aquele gol o jogador estava impedido ou não? É complicado, não é fácil. Se a gente observa com o trio, né, além do trio, o quarto árbitro com o VAR ainda tem polêmica, tirar um jogo com um árbitro só. Só é complicado. Porque o cara não tem instrução, não fez curso para aquilo, não foi preparado fisicamente. Né? Eu posso falar o que é pra você? Burro, esse cara é muito corajoso. Eu disse uma vez pro Mazinho, eu trouxe o Mazinho aqui no primeiro programa, e a gente conversando, eu disse, Mazinho, é uma profissão, né, que eu nunca queria ser na vida, era juiz de futebol. Porque assim, tem que ter duas mães, né? Tem que deixar uma mãe em casa e a outra no campo. E além disso, corre o risco de levar uma pancada, sei lá, é tão complicado. Rapaz, teve um campeonato rural que eu caí na besteira de apitar. Um jogo, né? Eu ia apitar o campeonato todo, mas no primeiro jogo eu desisti. Eu fui apitar um jogo, me lembro como hoje, lá no Bangu de Santa Rosa. E eu não lembro quem era o adversário, só sei que o jogo era lá. E quando, terminou o primeiro tempo, o time da casa estava perdendo de 1-0. Aí chegou um torcedor para mim e disse, olha, o time daqui tem que vencer. Se não vencer, você não vai sair daqui não. Você não vai sair da fita não. Aí, eu, como não sou bobo nem nada, com uma ameaça dessa aí, no interior daquele ali, eu não tinha coragem de apitar o segundo tempo mais. O que foi que eu fiz? Peguei a minha moto e vim embora. Aí no outro dia eu só fiz a súmula, levei pro Plínio lá e pronto, e não fui mais apitar. É muito arriscado. É muito arriscado. Esse pessoal no interior, tem muita gente que começa a beber lá na beira do campo lá e é armado de faca e tudo. Aí o cara não vai arriscar a vida. Não, isso não é pra mim não. Aí você tem razão. Pô, vou te contar uma história, não é lenda não, é uma história mesmo verídica. Eu tive com o Dacildo Mourão, né, nosso famoso árbitro de futebol do Ceará. No Ceará não, do Brasil, né? Era famoso por ser campeão de dar cartões, né? Cartões amarelo e vermelho. É verdade. E ele disse que ele convidou o Roberto Carlos Manguita para apitar uma partida de futebol lá de veteranos lá na cidade dele. Eu não sei qual é a cidade dele. Só sei que ele chamou o Roberto, aí disse, Roberto, Manguita, eu quero que você apite um jogo lá na minha cidade. Vai ser o meu time contra o time tal. Aí o Manguita disse, eu vou, não tem problema não. Aí ele bateu no ombro do Roberto e disse, agora é o seguinte, meu time tem que ganhar, viu? Aí ele disse que o Manguita foi para um lado, foi para o outro, olhava para ele, mas chefe, né, mas patrãozinho, seu time tem que ganhar mesmo? Tem, mas eu vou levar o árbitro, meu time não vai ganhar, né? Ele disse isso só para ver até onde o Manguita ia, né? Aí disse que o Manguita ia para um lado, para o outro, aí chegava para ele, mas tem que ganhar mesmo? Tem que ganhar. Quando foi na terceira vez, ele olhou assim pro Dacilda e disse, você quer que eu dê o pênalti no início ou no final da partida? Então, quer dizer, tem as histórias tem a história do Oza, né? A história do tem muita resenha. Como é que chama? Da marcação da falta. Da falta, né? Que ele apitando um jogo, aí contou 6 passos, né? Aí o cara olhou e disse, mas professor, como é que pode? É só 6 passos, né? Aí eu marquei, tá marcado, 6 passos. Não queria voltar mais atrás, né? Não queria mais voltar atrás. Quando foi na falta seguinte, ele pegou e marcou 12 ou foi 13 passos. Aí o jogador voltou para ele, mas professor, agora você me deu mais um espaço maior. Ele disse, para compensar o que eu não botei naquela passada. Né? Então, é verdade. Então, quer dizer, a gente tem cada resenha de árbitro que é complicado, né? A gente conversando com o Mazinho contava cada história também, que a gente sabe dos meninos aí. É verdade. Futebol tem disso, né? Aqui eu gosto muito da resenha do futebol, porque é muito divertido, cara. A gente gosta, a gente começa a contar e rir.
e de repente fica um programa bem extrovertido e quem está do outro lado com certeza está rachando o bico também. Deixa eu te contar uma aqui da época do Cruzeiro. Um abraço aqui para minha irmã escoteira lá no Ipu, a Silvia, né? A chefe Silvia, minha irmãzinha, ela sempre está assistindo com a gente lá do Ipu, na cidade do Ipu. Parabéns aí vocês aí que participaram do Ipu, os escoteiros que participaram do Joti, né? O Jamboree e da internet, que é uma atividade escoteira, né? No mundo inteiro. Bom, deixa eu te contar a história aqui do Quinim. Essa é famosa. O Quinim tinha um time lá na Itaguaruna e ele convidou a gente, o Cruzeiro, para jogar lá. E nós fomos jogar, ele foi com a gente. Chegou lá, ele foi apitar o jogo de chapéu. Muito branco, não queria pegar sol, foi apitar o jogo do segundo quadro. A gente sabe que o segundo quadro é a preliminar do primeiro, né? Então ele começou a apitar o jogo, botou o primeiro tempo 45 minutos. Foi igual esse árbitro aqui, ó. Botou o primeiro tempo 45 minutos. Quando foi no segundo tempo, né? Aos 30 minutos de partida do segundo tempo, o time da Itaguaruna fez o gol. Fez um gol em cima do Cruzeiro. E como a gente tinha condição de empatar o jogo, nós corremos rápido, pegamos a bola, fomos bater o centro. Na hora que nós batemos o centro, ele acabou o jogo. Aí eu me virei pra ele, Quinim, que é isso, Quinim? Só tá com 31 minutos, macho, né? De partida, aí ele achou graça e disse, se eu botar os 45, vocês vão empatar e vão virar o jogo. Então vamos acabar logo agora e vamos começar o primeiro quadro. Boa. Então a gente começou a achar graça e levamos na brincadeira, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, vocês do outro lado aí, pode rachar o bico, mas também não esqueça de compartilhar. Valeu? É isso aí. Olha aqui a minha prima, Ana Glória, lá de Campinas, se eu não me engano ela está em Campinas, São Paulo, está assistindo também com a gente aqui. Compartilhe, prima, viu? É a Goia, minha prima mora em Campinas, eu tive com ela agora uns dias atrás lá em Fortaleza, né? Ela estava aqui, mas um abraço bem grande, um cheiro, minha prima Goia, né? Ana Glória. Então, outra, fomos jogar em Viçosa, no interior de Viçosa, não sei se foi Buqueirão, era um interior lá, e isso no segundo quadro, nós jogamos no segundo quadro, terminou o segundo quadro, eu fui por reserva do primeiro, né? Primeiro quadro. Só sei que quando começou o primeiro quadro, o jogo, nós fizemos 1-0. O juiz anulou o gol, disse que tinha sido impedimento. Fizemos 2-0, né? O juiz não teve como, marcou o gol. Quando nós partimos para cima para fazer o terceiro gol, que era o primeiro que tinha sido anulado, para ser o segundo, né? Aí nós partimos para cima, o juiz marcou uma falta. Aí todo mundo parou, olhou para ele, que falta de quê? Ele disse, não é falta, conta. Mas por quê? Mas já chegamos para cima dele, ele só fez levantar a blusa, mostrou a faca que tinha uma faca na cintura. Ele, não, tá bom, professor, tá bom, professor. Sei que no frigir dos ovos nós perdemos de 2-1, né? Agora quem vai questionar com a faca na cintura ali, né? E assim o futebol tem muita resenha, muita história, né? Eu lembro que eu fui jogar lá no Olho d'Água, pela equipe, a seleção de Frecheirinha. Nesse tempo o diretor lá, e era jogador também, era o Vanderlei. O saudoso, que Deus o tenha, né? Que era vereador, irmão do Vandic, lá em Frecheirinha. E nós fomos jogar no Olho d'Água, e esse jogo lá, no interiorzinho do Olho d'Água, não tinha um sítiozinho assim perto do Olho d'Água. E o juiz caseiro, né? Aquele juiz caseiro, e tomando o jogo mesmo, na cara de pau pro outro. Aí o Vanderlei foi reclamar, a cabeça aqui, dono do time, jogador, foi reclamar. Aí o cara foi dizer assim, rapaz, você tá pensando o que aqui? O árbitro, aqui quem manda sou eu. Aí o Vanderlei é autoridade, né? Se sente autoridade, vereador, jogador, dono de time, tudo. Aí o Vanderlei falou, rapaz, é o seguinte, aqui não tem esse negócio de quem manda, tem que apitar direitinho. Rapaz, você tá pensando o quê? Aqui, ó, você quer saber de uma coisa? Tá aqui, ó, o cartão vermelho, o cartão amarelo e tá aqui o apito. Levanta o revólverzão aqui na cintura. 38. Aí o Vanderlei saiu de cabeça baixa. Acabou a autoridade do homem. Acabou a autoridade do homem. A autoridade do homem. Aí até hoje eu lembro disso aí. O cara era, um braço esquerdo era cartão amarelo, direito vermelho e o apito era 38. Então, rapaz, no futebol a gente tem muita resenha, muita história, dá para fazer vários livros. É verdade. Bom, e na programação da Ibivox, TV e Web, né? Nós temos aqui sempre às 8 horas da noite, às 20 horas. Segunda-feira nós temos o Esporte Ibiapaba, né? Sob a apresentação aqui do Naldinho e do Clairton.
Na terça-feira nós temos Djavan Santos, né, nosso produtor aqui e diretor. E na quinta-feira nós temos o programa Edivaldo Araújo, com os programas Ciclismo e Saúde, né? Nós temos segunda, terça e quarta, sempre às 20 horas, aqui direto dos estúdios Ibivox, né? Segunda, terça e quinta. É isso aí. Segunda, terça e quinta. Hein? E vem novidade, né? Vem novidade. Os estúdios Ibivox estão aqui com... Olha só aqui como é que tá nossa parede. Como é nosso fundo. O plano de fundo aqui já tá... E vai ser pintado ainda. Vai ficar show de bola, viu, Cleito? Cada vez melhor aqui os estúdios Ibivox, né? E você que está assistindo pode visitar conosco aqui, né? O endereço é aqui na rua Assembleia de Deus 859, né? Centro de Tianguá, aqui perto do hospital, né? Próximo ao hospital, Madalena Nunes, que é da São Camilo. E nós estamos aqui com o programa, comentando aqui, hoje foi só futebol feminino, futebol masculino, campeonato rural, campeonato de veteranos, deixa eu ver aqui que mais. Feminino. Campeonato feminino, cearense feminino, campeonato regional do Vando, campeonato Fares Lopes e campeonato cearense Série C. Hoje foi todo. E também o nosso campeonato regional, né? Que campeonato de Viçosa, campeonato de Tianguá, que é o rural, né? E você que queira que a gente comente aqui sobre o seu campeonato, pode mandar. As cidades de São Benedito, Ibiapina, Ubajara, pode mandar que a gente comenta todas as partidas, todos os jogos aqui. E se o coordenador da equipe quiser vir também, ele vai ser entrevistado aqui conosco, certo? Para divulgar as suas competições. E nós estamos chegando ao final do programa. E aí, Cleito? Mais um programa, né, que a gente já sai com tristeza, porque muito extrovertido, muito bacana. Eu mesmo me sinto muito bem quando estou aqui diante de vocês, porque a gente sabe que faz um programa com amor, com carinho, onde busca levar a melhor informação até você. E é assim, até segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta para passar para você tudo a respeito do esporte. Boa noite a todos vocês e, se Deus nos permitir, na próxima segunda-feira estaremos de volta com o programa Esporte Ibiapaba para vocês.